Olá, gente. Bom, meu nome é Larissa Aniele. Resolvi começar, a fazer vídeos para relatar minhas experiências e eu espero muito, assim, que seja algo que venha te fazer enxergar as coisas, assim, os momentos ruins da sua vida de uma forma e de um ângulo mais diferente. Eu sofri, na verdade, 4 percas de filhos e eu vou contar, assim, cada vídeo eu vou contar sobre uma gravidez, pra, sim, ficar bem curto e não ficar vídeos, na verdade, muito longos. Bom, vou começar pelo primeiro. A primeira gestação eu tava de 3 meses quando eu descobri, e quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha, que pensar agora não mais como uma jovem estudante, que tinha que fazer faculdade, fazer outras coisas, e sim como uma pessoa que teria que se preparar para poder ser mãe, E então eu me casei, Quando me casei eu já tava de 4 meses. Isso já levou 1 mês depois que eu descobri. E quando eu inteirei meus 6 meses, quando eu fiz 6 meses de gestação, eu fui no mercado e a gente foi fazer compra. Eu e meu marido fomos fazer compra. E aí tinha creme no chão e não colocaram a plaquinha que tinha, o piso molhado ali, E eu, infelizmente, pisei e acabei caindo. Bom, quando eu caí, foi um misto, assim, de preocupação, de ficar muito, muito, assim, preocupada, sabe? Agora acabou tudo, eu perdi. O que será que aconteceu? Será que o bebê tá bem? Será que ele tá vivo? E eu comecei a entrar naquele desespero natural de uma mãe, porque até a mulher, ela não engravidar, ela não tem a noção, do que é sentir, ser mãe, ter um bebê ali dentro da barriga. E o amor, a gente não sabe como que é. A gente tem que provar, certamente, pra gente poder sentir. Não, eu acho assim, não tem como a gente ter empatia de se colocar no lugar dos outros se a gente não passar pelas mesmas coisas, as mesmas experiências. E então eu fiquei desesperada, mas como eu não tinha sentido nada, não tinha tido sangramento, então eu deixei tudo quieto da forma que tava. Não cheguei aí na Santa Casa, que lá na minha cidade é Santa Casa. Não cheguei na Santa Casa e fiquei em casa. Passado 1 semana, eu comecei a ter corrimentos, que é secreções, na verdade, E junto com a secreção eu comecei a ter sangramento. E aquilo ali já me deixou muito em desespero. E eu não conseguia associar aquilo de primeiro momento da queda que eu tinha sofrido há 1 semana atrás. Mas eu comecei a sentir dor muito, muito, muito grande, muito forte. Eu digo até hoje que eu tenho 24 anos, isso aconteceu quando eu tinha 17 para 18 anos. E eu digo assim, até hoje, da minha vida vivida, eu não senti tanta dor como eu senti dor nessa primeira gestação que eu tive, que era de um menininho, Gustavo, e a dor física mesmo, sabe? E eu acho que mais do que a dor física, a dor da alma mesmo, Foi a primeira, assim, que eu sofri muito, muito mesmo, fiquei até com problema de saúde. Foi um tempo, assim, muito difícil da minha vida. A primeira perca sempre dói muito mais do que todas, eu acho. A partir do momento que você perde uma coisa, uma pessoa, que você ama muito, que é muito importante, eu acho, assim, que vem de uma forma que a gente não espera, a gente não imagina,
a gente não estava preparada para aquilo, então por isso que dói mais e é muito mais difícil da gente aceitar. Então eu fui pra Santa Casa, fiquei lá de recuperação, fiquei tomando remédios, na verdade, para mim não, né, ter o problema de ter um parto prematuro antes, né? E aí eu fui dormir à noite. Foi algo assim surpreendente. Eu acabei de deitar na cama. Quando eu tinha acabado de deitar na cama, eu comecei a sentir uma dor forte, horrível, na verdade. E aí fui chorando e voltei para o hospital de novo, para Santa Casa, quer dizer. Voltei chorando, voltei com muita dor, me colocaram no pré-parto. Esse sangramento, que eu tinha esquecido de falar, era devido ao descolamento da placenta. Provavelmente, o descolamento da placenta, até hoje, eu acredito que foi por causa da queda que eu tive. Que às vezes descolou um pouquinho e conforme eu tinha minha vida ativa normal, foi abrindo e foi tipo assim, o caso foi evoluindo, na verdade. Como eu não sabia, né, não tinha como fazer repouso, porque pra mim eu tinha uma gravidez super saudável, pra mim não ia acontecer nada demais. E aí eu continuei ali. Mas com essa dor eu tive que retornar. O médico falou que tava bem, o descolamento estava bem grande. Eu tinha que ficar internada e ficar tomando ali, né, remédios por injeção, né, injetava e aguentar ali, né, me recuperar ali para depois eu ir embora. E eu lembro que eu fui pro pré-parto e eu fiquei a madrugada inteira no pré-parto. As mães que tiveram bebê sabem como que é horrível ficar nesse pré-parto, né? É um lugar que você fica sozinha, sem celular, você fica sem comer, você fica sem beber, você fica literalmente sozinho. E eu fiquei, assim, a noite inteira sozinha. Gente, me desculpa porque lembrar disso dói um pouco ainda. Dói, na verdade, eu acho que nunca vai deixar de doer, né? Vai doer menos, mas vai doer ainda. E eu fiquei nesse pré-parto, tava com muita fome. E eu queria comer e eu pensava no bebê o tempo todo. Eu falava assim, mas eu preciso comer, né? Eles precisam me dar alguma coisa pra comer. Porque o bebê também sente fome, ele vai pegar aquilo que eu, né, vai se alimentar daquilo que eu me alimento. Se eu não me alimentar, ele não vai se alimentar. E ali eu fiquei muito preocupada, aquilo ali mexia muito comigo, era um horror. E cada hora que passava durante aquela madrugada, era uma dor assim, mortal mesmo, mortal. Eu amanheceu o dia, 6, 7 horas, eu fiquei muito desesperada e eu pensei, eu preciso comer para alimentar o bebê, eu preciso me livrar dessa dor porque eu não tô aguentando, tá ficando muito forte e era uma dor que eu não aguentava. E foi intensificando, cada vez que passava se intensificando a dor. Eu não lembro de ter comido, não me deram nada para comer. E aí me levaram para internação. Eu teria que ser internada. Me internei, né? E fiquei lá internada durante aquele dia. E naquele mesmo dia que foi o dia que eu me internei, foi o dia mais assim, terrível da minha vida, que eu tive que ficar ainda, mesmo assim, eu estando grávida com o bebê ali, ainda fiquei com fome, ou seja, fiquei praticamente quase 2 dias, né? E a saúde pública do Brasil é bem debilitada, mas da minha cidade eu falo, nossa, é muito pior ainda. E tinha um médico assim que eu não guardo mais mágoa, mas no começo eu tinha muita mágoa dele, que eu acabei tendo que trabalhar com ele depois, mas senti muita mágoa dele. Eu fui pra internação e foi onde começou a hemorragia. Eu comecei a ter uma hemorragia muito forte. Junto com a hemorragia eu comecei a ter dores insuportáveis, dores assim que
eu já tava fraca, chegou um momento que eu tava fraca e minha mãe ali acompanhando tudo. As pessoas orando por mim e eu chegou uma hora que eu pensei, eu vou morrer, porque eu acho assim que o nosso corpo também tem um limite pra dor. E a dor foi tão grande, eu não consigo mencionar, nem citar nada que seja tão próximo, parecido com a dor que eu tive. E ali eu fiquei e chegou uma hora que começou a me dar vontade de fazer xixi. E eu precisava levantar pra fazer xixi, porque eu não consigo fazer xixi, urinar na verdade, nem na comadre, e nem fazer em fralda, nada. Eu tinha que levantar e eu pedia pra eles deixar eu me levantar, que eu tinha que fazer xixi. Fui levantar. E quando eu levantei, eu tava assim, de uma maneira tão terrível, assim, com uma dor tão forte, que eu não consegui levantar sozinha. Eu perdi literalmente as forças da minha perna, tipo, toda a força que eu tinha eu perdi. Eu não conseguia, eu colocava assim a minha perna, ela começava a bambear e dobrar sozinha. E parecia que eu tava até sem os movimentos da perna mesmo, de tanto que eu tava assim, terrível. Eu tinha perdido muito sangue, já tava perdendo muito sangue. Mas quando eu levantei, que me levaram pro banheiro, eu tava assim, literalmente com um quadro muito grande de hemorragia, porque conforme eu levantei, o sangue fez assim, foi a cachoeira de sangue, sabe? E foi o sangue assim que dava pra lavar o leito que eu tava ali, muito sangue. E eu fiquei desesperada, porque eu pensei, vou morrer, né? A hemorragia é muito forte. E aí, quando eu levantei, ainda tinha aquele monte de sangue. Eu pensei logo nisso. Eu acho que eu também não vou sobreviver. E aí, depois dessa hemorragia, eu fui no banheiro. Quando eu cheguei lá no banheiro, não era vontade de fazer xixi. Eu não sei se eu ia fazer só o xixi ou se eu ia tomar banho. Eu não lembro. Só sei que quando eu fiquei de pé, caiu assim caiu um saco, sabe, bem grande, que eu acho que deve ser o saco gestacional. Mas caiu aquele saco no chão e fez aquele barulho de plof, sabe, no chão. Caiu, assim, fez aquele barulhão, e as enfermeiras não disfarçou o terror. Elas olharam assim, ficaram assim abismadas, elas ficaram assim apavoradas mesmo, tipo, o que é isso? E ali entrei em desespero, porque eu achei que eu tava perdendo meus órgãos, literalmente. E eu fiquei muito preocupada, eu fiquei muito, muito, muito desesperada. Eu não sabia assim o que eu ia fazer, né? Eu achei que era o bebê também que tinha, na verdade, descido junto com aquele saco. E eu fiquei demasiadamente assim, desesperada. E aí as enfermeiras pegou e me levou pro leito de novo. E quando esse saco ele caiu, a minha barriga ficou murcha de um jeito que assim, não tinha como ter um bebê ali dentro. Ficou murcha, parecia que o bebê não tava mais ali. Ficou murcha mesmo, como se eu tivesse de 1 mês, 2 meses. Murchou, literalmente. E eu comecei a chorar, fiquei desesperada e chorava. E eu lembro que uma colega da minha mãe, ela orou por telefone, e ela ia fazer uma ligação pra fazer a oração por mim. E ela foi orando por mim e eu falei pra ela, não ora mais, porque o bebê morreu. Ele não mexe mais, não tem bebê. Tipo, pra mim, eu ainda tinha aquela dúvida, né? O bebê tá aqui dentro ou não tá, porque minha barriga sumiu. E mesmo assim eu falava, não ora, porque já acabou. O neném tá morto, não tô sentindo mais nada, minha barriga murchou e eu não tô sentindo o bebê mais mexer. Ele morreu, não sei o que aconteceu, não adianta mais. E eu lembro quando eu falei, o bebê morreu, foi algo assim sobrenatural, gente. Eu senti o chute tão forte que fez acho que chegou a sabe, levantar aquela pele que tem da barriga, assim, fazer uma onda na minha barriga, e foi bem forte, como se fosse um soco, sabe, pra avisar, eu não morri, eu tô aqui ainda, sabe. E eu fiquei imaginando como, né, porque eu tava com uma hemorragia muito grande,
né? O saco gestacional, acho que devia ser aquele saco que era enorme, que caiu no chão escuro, muito feio de ver. E ali eu comecei a dar risada sozinha. E eu falei pra pessoa que tava no telefone, falei pra minha mãe, chutou, né? O bebê chutou, eu tô sentindo. E foi algo assim, eu criei, na verdade, a esperança novamente que tinha morrido, né? Consegui trazer de volta a esperança que eu tinha perdido. E, infelizmente, foi passando-se as horas e o bebê, ele acho que já não mexia mais tanto. E meu corpo foi, né, apresentando as contrações de uma forma muito agressiva, demais. Eu acho assim que a contração ela já é horrível, mas uma contração de parto prematuro com hemorragia, eu não sei dizer, mas eu acho que deve ser pior multiplicando, triplicando, eu acho que é pior. E eu senti muita dor, muita dor, muita dor. Eu já tava desfalecendo. Eu comecei a falar, tira o bebê de mim, tira porque eu não aguento mais, tira, eu vou morrer. E eu entrei em desespero, eu falei, eu vou morrer. O bebê tá acabando comigo, vai me matar. Era só o que eu pensava, sabe, na hora. Eu penso assim, tem hora que vem aquela sensação, nossa, mas eu falei isso mesmo. Mas, gente, na hora do desespero, a gente faz assim, no desespero da dor, até essas coisas a gente fala, né? E aí eu só pedia pra tirar o bebê de mim, porque eu não aguentava a dor, eu ia morrer, sucumbi de tanta dor. E aí, quando foi 7 horas da noite, o doutor não tava lá, o médico, na verdade, que deveria me acompanhar por ser um caso grave, ele não estava lá. E o que aconteceu? Eu ganhei o bebê praticamente sozinha. Quando o médico foi ver, o bebê ele já estava saindo, me levaram correndo para a sala do parto. Mas quando eu cheguei lá, o neném já estava saindo sozinho, o médico só colocou as luvas na maior calma. E ele foi fazer o resto do parto, né? Foi fazer a indução do parto, porque já tinha saído da cabecinha do neném. E ele só foi, né, finalizar, na verdade. Ele finalizou, porque praticamente eu fiz quase tudo sozinha. O bebê fez tudo sozinho.